Nos filmes de terror, nós falamos muito das Final Girls, aquelas moças que sempre se salvam no final dos filmes de terror. Mas existem vários filmes em que também nós temos os Final Boys, aqueles homens que também se salvam no final, os sobreviventes daqueles massacres dos filmes de terror. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, sobre 5 Final Boys dos filmes de terror. Então bora para essa lista? Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Aline e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. Então bora para a nossa lista de Final Boys. O primeiro da minha lista é o Alex, de Premonição, vivido pelo ator Devon Sawa, que agora dá os ares da sua graça na série Chuck. Bom, nesse filme, o Alex e seus colegas de escola estão em um avião se preparando para viajar para Paris, quando de repente o Alex tem uma premonição. Exatamente! Ele acaba vendo a morte de perto. Ele prevê que o avião vai explodir e que não vai ter nenhum sobrevivente. Então ele tem um verdadeiro ataque de pânico ali, sai correndo tentando avisar todo mundo que o avião vai explodir. Alguns, vamos dizer assim, ficam com a pulga atrás da orelha e acabam saindo com ele, para logo depois, quando o avião levantar voo, ele realmente explodir nos ares. Então, Alex e mais alguns colegas conseguiram sobreviver à morte. Eles acabaram, vamos dizer assim, enganando a morte. Mas a morte não gostou de ser enganada e vai atrás deles um por um para podê-los matá-los, já que eles não morreram num acidente de avião. E é isso que vai acontecendo. O Alex acaba desvendando como a morte está seguindo os passos, né? Porque ela está indo atrás de cada um pela ordem que eles deveriam ter morrido. Obviamente, o Alex é um dos sobreviventes desse filme e consegue enganar a morte de novo no finalzinho. Ele consegue fugir da morte e não morre. Mas, infelizmente, no segundo filme, o Premonição 2, o ator Devon Sawa não voltou para a franquia. E, o que aconteceu? Apenas a sua namorada, fala que ele morreu atingido por um tijolo, já que o ator não voltou para a Premonição 2, Mas ele sobreviveu à Premonição 1, Então ele sim é um Final Boy, apesar do ator não ter continuado na franquia Premonição. Outro Final Boy de responsa é o Nick, de A Casa de Cera. Vivido pelo Chad Michael Murray, ele, sua irmã e seus amigos resolvem ir por uma partida de futebol, mas eles acabam tendo um probleminha no carro durante a viagem e eles acabam parando em uma cidade aparentemente fantasma, onde só funciona um museu de cera. O que eles não sabem é que as estátuas de cera são tão perfeitas por se tratarem da própria população local, que acabou virando estátua de cera, E os métodos, do serial killer é transformar em cera ainda vivos, A pessoa sofre pra caramba e vira ali cera daquele museu de cera. Então esses adolescentes vão ser perseguidos e mortos, e alguns vão virar estátuas de cera também. Mas os irmãos vão acabar se salvando no final, E fugindo dessa viagem macabra. E o Nick vira o Final Boy desse filme slasher A Casa de Cera, que, aliás, eu adoro. Bom, lógico que nessa lista eu não poderia esquecer do Ashton Williams, um dos mais icônicos personagens dos filmes de terror, interpretado pelo Bruce Campbell. Tudo começou em 1981, quando Sam Raimi resolveu fazer o filme
Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Bom, foi a tradução que nós tivemos aqui. Então ali o que acontece? Né? O Ash, sua namorada e seus amigos resolvem passar o final de semana numa cabana no meio da floresta. E lá eles estão ali curtindo, né, o final de semana, quando eles acham umas fitas e um livro chamado Livro dos Mortos, o Necronomicon. E aí eles resolvem fazer o quê, né? Ler o livro e escutar as fitas, o que faz que um demônio kandariano seja acordado. E esse demônio tem o poder de possuir os vivos. E é isso que esse demônio vai fazer: matar e possuir os amigos e a namorada do Ash. E o Ash vai ter que lutar contra todos eles, que praticamente viraram zumbis, vamos dizer assim, com uma motosserra, até que ele consegue destruir o tal Livro dos Mortos. Lógico que ele vai continuar na franquia como personagem principal. Ele até vai chegar no filme 2 a ser meio que possuído, né, pelo tal demônio. E aí ele vai até arrancar a sua mão e acoplar uma motosserra. E essa motosserra vai acompanhá-lo nos outros filmes, porque ele ainda vai fazer o filme 3, o remake e ainda uma série, exatamente, né? Nós vamos ter aí uma longa franquia de Evil Dead, onde o Ash vai ficar ali matando zumbis, lutando contra demônios com sua motosserra e outras coisas também, como um taco de beisebol e outras coisas que ele achar pelo caminho. E tem quadrinho, tem jogo, né? Ele é um personagem que, vamos dizer assim, é super famoso. Infelizmente, né, ele se aposentou, vamos dizer assim, da franquia Evil Dead, né? Esse ano tivemos Evil Dead Rise, né? A morte do demônio, a ascensão, e só escutamos a vozinha do Ash ali na gravação, né? Mas agora a franquia reiniciou e não tivemos o Ash com sua motosserra, mas, né, já são vários e vários anos dele lutando com os demônios, já tava na hora dele aposentar a motosserra mesmo, né? Mas ele é um Final Boy super icônico dessa franquia de terror. Outro personagem super icônico e muito sobrevivente das franquias de filme de terror é o Andy Barclay, da franquia O Brinquedo Assassino. Afinal, né, coitado, ele sobreviveu à trilogia original do Brinquedo Assassino, né? E também ele apareceu em A Maldição de Chuck e também lutou contra Chuck em O Culto de Chuck. E ainda apareceu para tentar matar o Chuck na série Chuck, porque o Chuck ganhou uma nova série, né? A série só dele, na Sci-Fi. Mas ele é um sobrevivente desde os 6 anos de idade, exatamente. Porque o Brinquedo Assassino inicia quando o Andy Barclay, um menininho de apenas 6 anos de idade, ganha um boneco Good Guy. Só o que ele e sua mãe não sabiam é que dentro do corpício do boneco tem a alma de um serial killer, o Charles Lee Ray, que foi morto pela polícia dentro de uma loja de brinquedos. E como ele entendia de feitiço voodoo, ele transferiu a alma do seu corpício para o corpo do boneco. E aí ele saiu matando várias pessoas e o Andy teve que se salvar dos ataques do Chuck e não deixar que o Chuck se apoderasse do seu corpício, né? Lógico que ele recebeu ajuda da sua mãe e do policial que estava ali no caso, né? E aí nós tivemos novamente Andy Barclay no segundo filme, numa família adotiva, né? Agora ao lado da sua irmã Kyle. Lógico que Chuck continuou atrás dele para pegar o seu corpício, né? Não conseguiu, né? Mas tentou. No terceiro filme, tivemos ali uma troca de ator, porque nós vimos Andy Barclay já adolescente, né? Ali numa escola militar e tal, mas com Chuck ali tocando terror e ele também sendo sobrevivente desse filme. Depois tivemos meio que um reinício da franquia, né? Com A Maldição de Chuck, onde conhecemos a Nika, mas também estava lá o Andy Barclay. E depois tivemos também O Culto de Chuck,
Chuck, onde o Andy também participa e vai tentar matar o Chuck de novo, novamente, só que não consegue, né? Ele só conseguiu ficar torturando uma cabeça do Chuck, acho que por alguns anos, não sei, né? Por algum tempinho aí, ele ficou torturando uma das cabeças de um dos Chucks, né? E aí a gente vê o retorno de Andy Barclay na série Chuck, né? Ele aparece tanto na primeira quanto na segunda temporada, né? Na primeira, para ajudar o novo protagonista, né? O Jake e seus amigos. E na segunda temporada, tadinho, né? Ele evitou na primeira, né? Que os vários bonecos assassinos, porque agora o Chuck conseguiu uma legião, né? De bonequinhos. Então, ele evitou que fosse para vários lugares do país. Só que ele acabou sendo capturado pelo Chuck Coronel, né? E o Chuck ficou ali, né? Vamos dizer assim, se vingando dele, né? Coitado. Mas ele conseguiu, né, sair dali e achar que matou o Chuck, né? A gente até achou realmente que acabou a vida do brinquedo assassino, só que não, né? E eu, pelo menos, espero o retorno dele na terceira temporada, porque Andy é icônico e eu adoro esse Final Boy. E por último, e não menos importante, temos o Dewey, da franquia Pânico do Wes Craven. David Arquette viveu esse icônico personagem. No primeiro filme, ele era apenas um policial, bem tímido e inexperiente, irmão da melhor amiga da Sidney Prescott, né, que é a protagonista e a final girl dessa franquia. E aí começam a aparecer adolescentes mortos na cidade de Woodsboro, que era uma cidade bem calma até então. E aí ele começa a investigar e a tentar, né, proteger a sua irmã e a Sidney, né, e acaba sendo ferido, né, pelo próprio serial killer no primeiro filme, mas ele sobrevive. E isso é até uma constante, né, porque em todos os filmes ele é ferido, mas sobrevive no final. O nosso querido Final Boy, né, o Dewey é meu xodózinho, eu adoro o personagem, né, David Arquette brilhou como Dewey, né, ele fez o primeiro Pânico, Pânico 2, Pânico 3, Pânico 4, né, ele acabou se apaixonando por Gale Weathers, se casando com a Gale, aliás, um casal que eu amava, até Pânico 4, né, gente? Aí o Wes Craven acabou falecendo e resolveram fazer o Pânico 5, que aliás é um ótimo filme, né, mas que não foi dirigido pelo Wes Craven, mas foi, né, roteirizado pelo Kevin Williamson, que criou a franquia junto com Wes Craven. E aí, nesse quinto filme, né, que meio que coloca duas novas protagonistas, né, a Tara e a Sam, né, nesse filme, apesar de ter o retorno da Gale, do Dewey e da Sidney, eles resolveram matar o Dewey, né, fiquei esperando até o finalzinho ali dele aparecer, porque pra mim o Dewey, ele era imortal, gente. Ninguém iria conseguir matar ele, porque ele sempre se feria, quase morria, mas estava ali vivinho da Silva. E nesse filme que ele ganhou um destaque maravilhoso, vemos um Dewey mais velho, mais inteligente, mais experiente, mesmo tendo se separado, né, da Gale, que eu não gostei disso. Vimos a morte dele no quinto filme. Mas na franquia do Wes Craven, ele era o Final Boy e sobreviveu até o quarto filme. Então sim, ele é um grande sobrevivente, apesar dos roteiristas do 5 resolverem tê-lo matado, que eu não aceito até hoje a morte do Dewey em Pânico 5. Mas fazer o quê, né? A gente esquece que ele morreu em Pânico 5 e fica até o Pânico 4, né? Ele é um dos Final Boys que eu mais gosto. Como não se apaixonar pelo Dewey, né, gente? Bom, e agora eu quero saber de vocês, qual é a lista de vocês dos Final Boys dos filmes de terror? Deixa nos comentários e vamos continuar essa conversa. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!